Gente, o nome da pregação de hoje é Não Devo Nada a Ninguém. Será? Essa é uma frase que muitas pessoas dizem o tempo inteiro, né? Eu não devo nada para ninguém. Será? Romanos 13, nossa episódio 68, espero que esteja correto aí, na nossa série de Romanos. Vamos ler então Romanos 13, verso 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isto compreendendo o tempo que já é a hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada, e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Até aí. Paulo está dizendo que a única coisa que nós devemos dever é o amor. Nós não devemos dever honra a ninguém, não devemos dever impostos, não devemos dever, ficou ruim, hein? Ficou ruim essa frase. Estamos impossibilitados de dever. Ficou melhor? Será? Eu devia ter planejado, hein? É proibido dever qualquer coisa, exceto o amor. E aí ele diz, olha, amem o próximo, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que ele mostra então é que nós devemos cumprir a lei. E a lei se resume em amar a Deus e o próximo. Eu quero falar de duas coisas aqui hoje. Primeira coisa, a lei não passou. O nosso zelo pela lei deve ser intenso. A ideia, fomos salvos pela graça, portanto não temos nada com a lei, é um absurdo, Paulo está dizendo isso aqui. Segundo, a ideia de que nós não devemos nada aos outros também está incorreta. Então vamos lá. Primeiro, Paulo está pregando contra o antinomianismo, antinomiano, ou seja, contra a lei. Diferentemente do que pensava o judeu e o gentio, ninguém seria salvo pela lei, ninguém será salvo pela obediência da lei. Ou seja, ninguém será salvo pela sua própria bondade. Paulo disse isso ao longo de toda a sua epístola aqui em Romanos. Em Romanos 3,20 ele disse que ninguém seria justificado, ou seja, declarado justo, e essa é a maneira de ser salvo, no tribunal de Deus, aqueles que forem declarados justos, sem culpa alguma, serão salvos. Paulo então diz, ninguém será justificado pelas obras da lei, porque em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será salvo pelas obras da lei pelo simples motivo de que ninguém jamais cumpriu a lei. Paulo disse em Romanos 5,20 também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 6,14, Paulo disse que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Diante de tudo isso que Paulo disse, algumas pessoas poderiam dizer, peraí Paulo, já que não estamos mais debaixo da lei, não precisamos mais da lei? Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então devemos pecar mais e mais para sermos mais e mais agraciados? Paulo realmente faz essa pergunta, que é uma pergunta retórica, que era a pergunta que os seus adversários e os falsos crentes, ou qualquer um poderia fazer. E Paulo então responde a todas essas perguntas assim, ó. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E aí Paulo então aqui, ele está dizendo, gente, vocês têm que amar porque quem ama cumpre a lei. Depois de falar que fomos salvos pela graça, que não estamos debaixo da lei, veja o que Paulo diz, amem porque quem ama cumpre a lei. Por que Paulo faz isso? Justamente porque muitas pessoas podiam interpretar que, já que somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, pela fé, a lei não tem mais nenhuma utilidade. Ao longo da Reforma Protestante, João Agrícola pensou assim, já que Lutero veio e disse, aquilo que a Igreja Católica disse está errado. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo. Não tem purgatório, não tem indulgência, não tem nada e nem ninguém que pode pagar a nossa salvação. Ninguém será salvo por aquilo que faz. Somos salvos pela graça. E aí,
João Agrícola saiu do legalismo, que é a crença de que você é salvo pelas obras da lei, e caiu no antinomianismo, dizendo não precisamos mais da lei. Na prática, quem hoje chega a dizer explicitamente assim: "Ei, pastor, não estamos mais debaixo da lei, podemos adulterar, matar, mentir, estuprar e por aí vai"? Qual pastor faz isso? Quem faz isso? Ninguém. Mas muitas e muitas vezes há inúmeros pastores e crentes que de maneira mais sutil agem de maneira antinomiana. Como assim? Com esse espírito de que não precisamos ter esse zelo em relação à lei de Deus porque estamos na graça. Então, Paulo está aqui dizendo, não é assim. Não é assim. E ele cita a ideia aqui da vinda de Jesus. Veja, fala, gente, depois de falar que quem ama cumpre a lei, ele fala, ora, a noite está avançando, o dia se aproxima. É óbvio que ele está falando sobre o dia do juízo final. Por que ele fala sobre isso? Por quê? Ele diz, a nossa salvação se aproxima. Porque no dia do juízo final, todos aqueles que não são de Deus, que vivem em pecado, serão condenados ao juízo eterno. Mas pastor, nós somos salvos pela fé, não somos? Sim, somos. Mas como essa fé se materializa? Por meio do cumprimento da lei. Não é sem razão que no dia do juízo final, Jesus descreve o juízo final assim, Jesus separando os bodes das ovelhas. Qual critério Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas? Os ímpios dos crentes. Você me alimentou quando eu estive com fome, você me foi ver quando eu estive preso, você me ajudou quando eu estive em aflição. Quando te vimos assim, Senhor? E Jesus retruca, quando você fez por cada um dos meus pequeninos, você fez por mim. E aí Jesus diz, você é a ovelha. Jesus não diz assim, você creu em mim um dia, você levantou a mão lá, você se arrependeu e foi batizado. Por que ele diz isso? Porque Tiago explica, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A evidência da fé daquelas ovelhas foi vista por meio das obras. É isso que Paulo está dizendo aqui. É claro que nós não estamos mais debaixo da lei, significa dizer o seguinte, não estamos mais debaixo da maldição da lei que nos condenava ao inferno e a uma vida de tormento, onde éramos malditos por conta de nossos pecados. Não estamos mais debaixo da lei no sentido de que nós não estamos sozinhos para cumprir a lei, mas o Espírito de Deus nos capacita a cumpri-la. Mas é absurdo dizer, a lei não tem mais valor. Eu sei, o capeta é o diabo mesmo. E ele nunca diz, por meio dos pastores, diz de maneira explícita, gente, ignorem a lei. Não é. Mas é muito interessante, muito comum você ver um pastor ou uma pastora falar, eu não estou debaixo da lei, e logo em seguida ela posta foto de biquíni no Instagram. Como, tá vendo? Como, ela não diz explicitamente, ei, não estamos mais debaixo da lei, podemos ser sensual. Ela diz isso? Não. Mas está vendo? Olha a ideia como que é um espírito antinomiano para flexibilizar o pecado, para não ser radical em relação ao pecado. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Ei, a graça não é a autorização para vocês pecarem. A graça é o Espírito de Deus vindo sobre vocês, capacitando vocês para que vocês cumpram a lei. Veja bem, a lei se resume em amar o próximo. Como que nós não estamos mais debaixo desta lei? Isso é heresia. Como nós não devemos mais fazer isso se a lei se resume no amor? Então aqui Paulo está nos advertindo, para quando o diabo nos tentar dizendo, olha, não se preocupem, Deus, você está na graça, Deus não liga muito para seus pecados. Faça o seguinte, eu sempre faço esse teste, porque alguns são mais explícitos mesmo, alguns pastores são mais explícitos. Uma vez conversando com um, ele era explícito, não estamos mais debaixo da lei, Deus não pune, não sei o quê. Não mesmo? Saia à rua e experimente dar um tiro em alguém. E veja o que vai acontecer. Não, mas não é bem assim, não, é assim sim. Porque a Bíblia diz que o Estado é ministro de Deus para punir o mal. Então, está vendo? Você tem uma evidência clara de que a lei continua existindo e não só para nós, e para todos. E para todos, e quem desobedecer vai sofrer. A lei da semeadura continua valendo. A graça não anula a responsabilidade humana e o fato de que aquilo que plantamos vamos colher.
inclusive nós crentes, porque de Deus não se zomba, diz a Escritura. Então, lembre-se, a graça é o anúncio da boa notícia de que Deus nos perdoou de nossos pecados, de que se você confessar os seus pecados amanhã, Deus vai te perdoar, de que Deus é gracioso, de que Deus, em relação ao seu povo, Deus não desiste do seu povo, mas de que Deus disciplina o seu povo, de que Deus pega o seu filho, e o seu filho não pode deixar de ser filho amanhã, mas o seu filho não deixará de ser repreendido amanhã ou hoje e sempre, só porque está na graça. Então, é isso que Paulo está dizendo. A lei continua. A exigência de amar o próximo continua. O que Provérbios declara, aquele homem que vai à casa da adúltera é como um boi que vai ao matadouro. Isso é a lei. Isso continua valendo. Pode ser Davi. Ou, experimente, dá uma olhadinha na vida de pastores que fizeram isso. Foram beber de águas, de cisternas, que não era a sua. Veja o que aconteceu com eles. Não tem consequência nenhuma? Acabaram. Eles acabaram. O ministério deles acabou. Acabou. Foram perdoados? Se eles arrependeram de verdade? Com certeza. Mesmo assim, o ministério nunca mais foi o mesmo. Na verdade, até uma pergunta, deveriam continuar sendo pastores? Porque o pastor tem que ser repreensível. Então, que absurdo. Mas você vai ser tentado a achar, não pense assim. Seja radical com o pecado todos os dias. Por isso a Escritura nos ensina a confessar os nossos pecados, a lidar com os nossos pecados o tempo todo, a nos arrependermos de nossos pecados. Examine o homem a si mesmo, vê se não há em mim algum caminho mau, Senhor. Sim, porque Isaías declara, Deus não está com a mão encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Deus está dizendo isso aqui para o seu povo, não é para os ímpios, mas para o seu povo. Então, você precisa sim identificar os seus erros, porque muitas vezes você pode não estar avançando em algo na sua vida porque há um pecado aí que você não lidou com ele. Há um pecado aí que você não lidou e por isso Deus está ali, te freando. Deus não resiste o soberbo? Veja isso. Deus resiste o soberbo. O texto diz assim, Deus resiste apenas o soberbo ímpio. É isso que diz? Ou a Bíblia declara que Ezequias, rei, a Bíblia declara que não houve ninguém que havia se convertido a Deus como ele. E daí, diz o texto, que o coração dele se ensoberbeceu. E aí, o que Deus fez? Diz o texto que Deus enviou um profeta e falou, vai morrer, você vai morrer. E ele estava debaixo da graça, porque todo aquele que crê em Cristo está debaixo da graça. Ele esperava o Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que já veio. Mas ele foi salvo pela fé. Assim como Abraão, lá no Antigo Testamento, antes da lei, foi salvo pela fé. E portanto, estava no estado de graça. Então, lembre-se disso. Segundo, estamos em dívida eterna com o próximo. Em dívida eterna. Eu não devo nada a ninguém. Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Ou seja, nós estamos em dívida com o próximo, uma dívida eterna. Mas, pastor, quem sujou o nosso nome? Quem colocou o nosso nome no SPC? Para que estivéssemos em dívida eterna com o próximo? Deus. Deus colocou. Deus colocou esse fardo, essa dívida sobre você, sobre mim. Ayn Rand, ela escreveu um clássico, A Revolta de Atlas. Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi o segundo livro mais lido nos Estados Unidos. Era uma crítica ao espírito coletivista do socialismo, que pensava que o Estado podia ser generoso. Não pode. Não é essa a função do Estado. E ela, então, vendo que o altruísmo pregado pelo socialismo era uma balela, ela, então, pregou um culto ao egoísmo. E ela dizia o seguinte, se o próximo tem o mesmo valor que eu, por que eu preciso renunciar a algo para oferecer ao próximo? Por que eu devo servir ao próximo? Por quê? Ela perguntava. E se Deus não existe, a pergunta dela é perfeita e ela está correta. Não devemos nada a ninguém se Deus não existe. Nada, nada, nada. O argumento dela é irrefutável. Mas Deus nos criou. Primeiro, devemos o ar que respiramos, devemos a vida ao nosso Criador.
E como fomos redimidos, devemos 2 vezes a Ele, porque primeiro Ele nos criou, aí nós nos vendemos, Ele nos comprou. Por isso, Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Lembra do bom samaritano? Ele ajudou um desconhecido. Lembra da história? Um judeu pergunta, Senhor, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história do samaritano. Havia um homem que estava seguindo o seu caminho, foi assaltado e deixado como semi-morto. Passou um levita, pastor, um sacerdote, ninguém ajudou. Querendo com isso dizer que muitas vezes as pessoas estão frequentando uma igreja, podem professar a fé e mesmo assim são ímpias. Por quê? Porque não amam. E a prova da fé sempre é o amor. Aí diz o texto que passou um samaritano. E aquele samaritano ajudou aquele homem. E aí, Jesus perguntou, quem é o próximo daquele rapaz que estava caído? O samaritano. Então, a ideia aqui é a seguinte, o meu próximo é todo necessitado que está ao meu lado e que eu posso fazer alguma coisa por ele. Qualquer um que seja. Aquele samaritano, ele tinha o dever de fazer algo pelo rapaz, não foi ele que assaltou o cara. Não era parente dele. Ele tinha uma dívida. Por que ele se sentiu obrigado em ajudar? Porque Deus colocou em nós uma consciência. É por isso que quando você passa num lugar e tem lá uma pessoa, por exemplo, com o pneu furado, numa situação calamitosa, muitas vezes, o que você sente? Você sente o dever de ajudar. E é isso que acontece. Um desconhecido para e ajuda. Nunca mais vai ver o cara, não vai receber nada por aquilo, não tirou uma foto para fazer uma promoção de si mesmo. Mas por que para? Porque a nossa consciência diz, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar. Se você encontra um bebezinho perdido na mata, você não o gerou. Não foi você que o abandonou lá. Você não consegue deixá-lo ali. Você precisa salvá-lo. Por quê? Porque há uma consciência. Deus colocou em você esse senso de dívida, de que você precisa ajudar o seu próximo, seja ele quem for. O próximo é o próximo. Sua consciência lhe diz isso. Agora, e tem um aspecto natural também disso. Tem um aspecto natural também. Tem esse aspecto de consciência divina, de que Deus disse, vocês têm que amar o próximo. Eu dei a vida a vocês e eu ordeno que vocês façam isso. Mas também tem um elemento natural aí. Que elemento natural? Sempre alguém fez algo por nós. Sempre. Sempre. É o pai que te gerou, se não fosse seu pai, você não estaria aqui. Um professor que te ensinou alguma coisa. Professores de todos os tipos. As pessoas não reparam, mas há professores de todos os tipos. Aquele cara que te ensinou a fazer o seu serviço, que você faz hoje, foi o seu professor. Um cara que te abriu uma porta de emprego. Enfim, nós sempre devemos algo a alguém. Sempre devemos algo a alguém. Jesus falou para os seus discípulos, vocês estão colhendo algo que outros plantaram. Nós mesmos. Nós colhemos uma civilização que nós não plantamos. Um Estado democrático de direito, tudo bem. Olha, não é dos melhores. Você pode ter certeza. É infinitamente melhor do que a anarquia. É infinitamente melhor. Como é? Só te dar um exemplo disso. Apesar que não é todo mundo que tem esse acesso. Eu sei disso, mas... Já aconteceu algumas vezes, né? A gente, aqui na igreja ou na minha vida pessoal, comprar algo e o cara falhar. A empresa falhar. Na hora eu liguei para a advogada, falei, liga lá para fulano. Rapaz, eu até brinquei, falei, viu, você tá... Falei, com a Camila, né? Falei, Camila, você está fazendo mais do que um pregador, o cara converteu, ele está amável agora, depois que você ligou para ele. Carinhoso, estava bravo comigo ontem. Está carinhoso, falou, vou fazer tudo lá, pastor, fica sossegado. Mas aí eu pensava, se não fosse isso, como que eu ia resolver? Se não tivesse o Estado, não tivesse a presença da lei, porque a Camila ali representa a lei. O rapaz ficou com temor da lei. Tinha que ser como? Era o jeito. Na lei da selva é assim. Está vendo o que o Estado Democrático de Direito faz? Com todas as suas imperfeições, ele protege, principalmente o fraco. Ele protege todo tipo de injustiça, mas principalmente o fraco. Eu sei, nem sempre a gente consegue, mas mesmo com todas as suas falhas e apenas ocasionalmente a gente conseguindo, ainda é melhor do que o nada. E isso aí, outros plantaram, outros que fizeram. Alguém sempre fez algo por nós, sempre fez. Por isso que é sempre ridículo quando um filho fala mal do pai, é sempre deselegante quando uma pessoa
ela frequenta uma igreja por muito tempo, mesmo que a igreja seja bem complicada, se aquele pastor aconselhou a pessoa, aquele pastor ajudou a pessoa, sabe, é um negócio completamente complicado. Aí o cara fala mal. Eu nunca confio em gente assim. Nunca confio. Sabe, o fulano chorou com o pastor lá um dia, por mais herege que seja. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que pregar. Eu prego tudo aquilo que eu acho que é correto, inclusive que, na minha opinião, eu exponho, eu falo aquilo que eu acredito, e muitas coisas que eu acredito são opostas da igreja que eu vinha. Mas várias vezes eu fui falar e citei até outras igrejas, falei, essa igreja aqui crê nessa heresia, essa crê nessa heresia, essa crê nessa heresia. Nunca nem mencionei a igreja que eu fui. Eu acho que é um negócio tão ridículo, é tão absurdo. Não confio. Alguém que não pode nem ser fiel ao seu pai, alguém que não pode ser fiel à comunidade que foi, vai ser fiel a quem? Vai ser fiel a quem? Então, que tem uma dívida. Não é possível que não tenha um sentimento de dívida. Pessoas decentes, minimamente decentes, sabem disso. E por isso são gratas, são generosas com os outros. Somos devedores. Agora, você já ouviu falar já estou encerrando, já ouviu falar da dívida histórica? Qual é a ideia da dívida histórica? Negros foram escravizados, portanto, eles largaram lá atrás na corrida da vida. Desse modo, a sociedade tem uma dívida para com eles. Essa é a teoria pregada pela esquerda. Ela é verdadeira? Não é. Não é. Primeiro, porque brancos também foram escravizados. Houve escravos entre os judeus, você tem aqui exemplo claro disso, de escravidão entre os judeus. Não apenas de judeus escravizados por outras nações, isso também ocorreu, mas entre os próprios judeus. Lembra também lá do Egito? Lembra lá no Egito, o povo de Israel se tornou escravo e outras nações se tornaram escravas do Egito porque havia fome na terra? A palavra escravo, ela descende de eslavo, um povo do leste europeu, descendentes dali, poloneses, russos, tchecos. Já viu um polonês? Não tem nada de negro, não. Foram massivamente escravizados na Alta Idade Média. Então, se fosse para pagar essa dívida coletiva, tinha que começar pagando a dos brancos, que foram escravizados sistematicamente. Os negros foram a última escravidão, não a única. Ora, além disso, negros escravizaram negros, aqui no Brasil, na África. Negros escravizaram negros. E a gente teria que fazer... Como é que a gente ia fazer essa conta aí? Como é que a gente ia fazer? Então a gente teria que pagar a primeira dívida com todos os outros povos. Depois a gente teria que identificar quem escravizou quem. Seu avô, meu avô escravizou alguém? E o seu? Como é que foi? Como é que a gente faria isso? E como identificar quem foi escravizado e quem não foi? E brancos casaram com negros? Como é que seria isso? Impossível. No final, isso é só um dogma para a esquerda nos roubar via impostos. E não vai dar dinheiro, no final não dá dinheiro para ninguém, a não ser para eles mesmos. No final é isso, Mas nós não precisamos de dívida histórica. E aqui eu não estou nem falando de nada relacionado ao Estado. Não. Estou falando de nós, no nosso trato individual. Nós não precisamos de dívida histórica, nós temos uma dívida celestial. Deus nos deu a vida e Ele nos redimiu. Por isso temos uma dívida com o próximo. Temos o dever de levar o Evangelho. Como Paulo diz, sou devedor a gregos e bárbaros, para levar o Evangelho a eles. Gente, é cada absurdo que existe. Cada absurdo. E nós, pela graça e misericórdia de Deus, temos ouvido o Evangelho. Uma irmã acabou de me mandar aqui uma mensagem dizendo que tem igreja que tem a sala... Como é que é? A sala da profecia. Você fica numa fila, você paga lá, mesmo que não pague, né? Aí você entra na salinha, recebe uma profecia e vai embora. É drive-thru da profecia. É cada absurdo, gente. As coisas assim, as aberrações mais... Meu Deus do céu. Meu Deus. Paulo disse, somos devedores. Devedores. Tanto a gregos quanto a bárbaros. Aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, você tem uma dívida com ele. Diz Paulo, diz Deus. Nós temos. A primeira grande dívida é esta, do Evangelho. Temos dívida com nossos pais,
temos dívida com aqueles que nos ajudaram, devemos então retribuir isso com todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós e que, quando nós tivermos condição, seja doando o nosso tempo, doando o nosso dinheiro, de servirmos as pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a lei e os profetas. Vamos ficar de pé?